aí nós temos o mural do sócio de hoje. Tem gente do Ceará, de Itarema, é a nossa sócia querida Adalgisa Braga de Barros. Muito obrigada por ter mandado a foto. E temos aqui de Rafael Jambeiro, na Bahia, o Jadson, que é filho da nossa sócia Graciane Silva Cruz. E o Paulo Cuzdra de Castro, no Paraná. São os 3 sócios que enviaram a sua participação hoje. Na medida do possível, nós publicamos aqui, nós colocamos no ar a sua fotografia, você que é sócio, sócia, que patrocina esta obra. Você faz acontecer cada programa, cada minuto das 24 horas de programação da Rede Século XXI. Liga, participa do sorteio, nós temos prêmios bonitos hoje, prêmios muito legais para fazer no final do programa o sorteio. Esse aí é o kit que vai para o novo sócio. Você que ligar durante esse programa dizendo eu quero ser um sócio, uma sócia desta obra de evangelização, Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, você pode ligar quantas vezes você quiser. Você pode falar, eu quero ser um sócio. E pode pôr a sua família como sócia, por que não? Por que não colocar um parente? Por que não colocar um amigo, convidar uma pessoa a ser sócia? Você está prestando um serviço para essa pessoa, você está evangelizando. E, como sempre, Padre Eduardo, que eu estou há quase 30 anos acompanhando os passos do Padre Eduardo, não tem valor estipulado, aqui a doação é espontânea. Sempre o Padre Eduardo fez com que a gente trabalhasse desse jeito, a doação é espontânea. O que você puder, como você puder, e tudo que vem aqui de doação é bem aceito. Por quê? Se transforma em evangelização. E nós já agradecemos de todo o nosso coração, né, Padre Lício? E também tem sorteio para todos os que participarem. De modo geral, no programa, falando o que quer participar do sorteio, pode ligar quantas vezes você quiser, se você conseguir, né? Pode mandar o seu e-mail, brasilcristão@rs21.com.br e pode dar aí o seu nome, as suas intenções para a missa, e eu tenho certeza que você vai querer participar do programa para fazer alguma pergunta. Tenho certeza disso, porque nós estamos falando da página 30 da revista Brasil Cristão. Pega a sua revista, ó, página 30, Oração Eucarística. Eu tenho a alegria de receber o meu querido amigo Padre Lício Vale hoje aqui, da Paróquia Sagrada Família de São Paulo, e ele veio falar para nós, explicar o que significa, qual a importância da oração eucarística dentro da missa. É isso que ele veio explicar para a gente hoje. E nós vamos então, Padre Lício, para o primeiro destaque para iniciar a nossa conversa. Vamos lá. O altar é preparado, colocando-se sobre ele o pão e o vinho que se converteram no corpo e sangue de Cristo. Inicia-se então o momento central da celebração. Padre Lício, então, diante desse primeiro destaque, nós vamos começar a nossa conversa. Vamos lá. Nós estávamos até falando um pouquinho antes, aqui no intervalo, né? A oração eucarística, ela consiste em que parte da missa? Ela é, como o próprio texto da revista diz, ela é a parte mais importante da celebração eucarística. E ela se inicia logo depois ali da apresentação das oferendas, né? Para o nosso povo entender ali, logo depois que acaba o canto do ofertório. Ela se inicia com um convite do celebrante principal, o Senhor esteja convosco, Ele corações está no ao meio de alto, nós. enfim. E aí, ali o sacerdote, o presidente da celebração e a assembleia participam e rezam a oração eucarística. O sacerdote dirige a oração, o povo, a assembleia participa basicamente em 3 momentos. No canto do santo e nas respostas... Que vem logo no começo. E depois, também ali nas respostas às intercessões, enfim. Então, ela começa logo depois da oração sobre as oferendas
e vai terminar com o amém da doxologia. Que palavrão que é esse? Doxologia é o grande por Cristo, com Cristo e em Cristo. E na oração eucarística, é importante a gente dizer isso, Rosário, a igreja, né, a Assembleia Litúrgica reunida, a igreja reunida, louva, agradece, intercede e, inclusive, tem um momento que é o da própria narrativa da instituição da Eucaristia. Mas é o momento, é o ponto central da celebração eucarística. Tanto que você falou que a oração eucarística é o momento mais importante, ela toda, né? E uma das partes é a narração ali. A narrativa da instituição da Eucaristia. Da instituição. Tão importante é que, e é só o sacerdote que pode fazer essa parte, né, Padre Não, Lício? pois é. Eu acho que antes de falar disso, é importante esclarecer uma certa confusão que nós fazemos. Paira aí sobre... Tem gente que acha que a parte mais importante da missa é a narrativa da instituição da Eucaristia. Aquele momento em que o padre, o sacerdote, repetindo os gestos e as palavras de Jesus, pede que venha o Espírito Santo e transforme as oferendas do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus. Tem gente que acha que aquele momento é o mais importante da missa, aquele pedacinho. Sinto muito dizer uma coisa que talvez choque algumas pessoas, mas aquele momento não é o mais importante da celebração. Aquele momento é um dos momentos do todo mais importante, que é a oração eucarística. A oração eucarística completa. Como um todo, ela é a parte mais importante, da celebração. E a instituição, a narrativa da instituição da Eucaristia é um dos aspectos, assim como é a ação de graças, como é a epíclese, como é as intercessões, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que ela cresça no mundo inteiro, enfim. A narrativa da instituição é um dos pontos importantes. E por que a narrativa e por que a oração eucarística é a mais importante? É a parte mais importante? Porque nela a igreja revive o sentimento de Cristo sacerdote, que intercede pelo povo ao Pai. A igreja faz uma grande ação de graças. A igreja que está aqui e a igreja que está no céu. Não sei se vocês devem se lembrar, no Canto do Santo, o sacerdote vai dizer: juntamos a nossa voz, a voz dos anjos e dos santos. É a igreja inteira, a igreja celeste e a terrestre, né? Ou, para usar uma linguagem mais teológica, né? A igreja triunfante que está no céu e a igreja peregrinante que somos nós. A igreja toda agradece, louva. Soma o céu e a terra. Soma o céu e a terra numa grande ação de graças, numa grande proclamação. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Então, assim, é por isso que ela é mais importante, porque ela junta o céu, a terra, a assembleia litúrgica na ação de graças, na narrativa e na atualização daquele sacrifício que não é o mesmo sacrifício da cruz de Cristo. É o mesmo, né? Não é uma encenação daquele sacrifício, não é uma representação é o mesmo sacrifício. Renovado, memorial, né? O que é memorial? Memorial é um gesto do passado atualizado e vivido naquele momento. Em cada celebração eucarística diferente de memória. Memória é uma lembrança do passado que já passou, mas que a gente lembra com saudade, que não é revivida, que não é... por isso que é memorial. Enfim, então, por todas essas questões, a oração eucarística ela é toda a parte mais importante da missa. Tanto assim que, por exemplo, o que é que distingue
a missa de uma celebração da palavra. É uma questão que fica aí no ar, né? O que distingue a missa da celebração da palavra é exatamente isso. E o texto aqui do Padre Nilson na revista fala claramente disso. Quando você vai numa celebração da palavra, logo após as oferendas, reza-se o Pai Nosso. Porque pula, né? Não tem, Não tem a oração eucarística. Porque não tem um sacerdote. Porque ali, né? não tem o sacerdote e porque, assim, não há o rito da instituição da Eucaristia e nem toda essa configuração de uma igreja que reza ao Pai, que ora ao Pai, que louva ao Pai, exatamente pela falta do ministro ordenado, que é o sacerdote, e que tem a missão de presidir toda a Eucaristia, a oração eucarística e a narrativa da instituição. Então está muito bem explicado aí, né? Ficou e a gente claro? vai seguir, muito claro, Padre Lício. Eu posso dizer que a gente participa da missa desde que nasceu, né? Desde criança lá, e é bom a gente saber muito mais, aprender, né? A cada dia. Eu tenho certeza que você também está gostando muito de aprender. Eu tenho a alegria de falar, Padre Lício, de anunciar aqui que a nossa amiga Rosane Guarese Felício Bento, lá de Penha, em Santa Catarina, acabou de se tornar uma sócia desta obra. Muito obrigada, viu, Rosane? Olha, está aqui nessa caixinha, os sócios novos têm 2 chances de ganhar no sorteio, porque eles são sorteado aqui o primeiro prêmio e depois eles pulam para lá, tá? Claro. Então, tem 2 chances de ganhar. Eu tenho também participações aqui pedindo oração, a Raimunda Oliveira, que está pedindo oração através de e-mail, o César Fontolan, que é o nosso telespectador muito assíduo, que está sempre conosco aqui. Boa noite, Maria do Rosário. Boa noite, Padre Lício. Boa noite, César. Boa noite, César, né? A oração eucarística que vai até as palavras por Cristo, com Cristo, em Cristo, antes do Pai Nosso, é o centro e a coroação da celebração? Já respondeu, não é, Padre? Antes de chegar aqui, o Padre Lício já tinha respondido a sua pergunta, viu, César? Então, fica aqui na urna. E o Fábio Aparecido Liana, de Fernandópolis, também, que toda semana está com a gente aqui. Boa noite, Maria do Rosário, sua bênção, Padre Lício. Quero parabenizar a Rede Século XXI pela cobertura da JMJ. Muito obrigada, nós agradecemos, né? Foi uma belíssima cobertura mesmo. Acho que muito mais do que a gente imaginou ou podia imaginar, né, Padre Lício? Sim, sem dúvida nenhuma. Realmente foi uma cobertura o senhor estava participando aí ontem, né? Pode dizer. Sim, foi uma cobertura belíssima. Completa, né? Completa, em todos os sentidos. Todos estão concorrendo aos kits, viu? Quem está falando aqui com a gente. Mas ele tem uma pergunta sobre a oração eucarística. A oração eucarística é a parte mais importante da Santa Missa? Então, outra pergunta que coincidiu já com a resposta. Chegou depois aqui para mim. Nós vamos para o destaque, o segundo destaque do texto, que nós vamos ver agora e Padre Lício vai continuar explicando para a gente. Vamos ouvir. Este é meu corpo. Tomai e comei. Este é meu sangue. Tomai e bebei. Narrativa, né? Narrativa e oração eucarística. Claro, aí são as palavras da narrativa, né, da instituição da Eucaristia. O sacerdote, presidente da celebração, e se houver mais padres, então o sacerdote presidente e os concelebrantes, quer dizer, que concelebram com o presidente, pedem o Espírito Santo e repetem os mesmos gestos e as mesmas palavras ali, de né? Jesus. Todos. Por exemplo, na concelebração, os padres impõem as mãos pedindo o Espírito Santo e, na hora da narrativa, da repetição dos gestos e da palavra,
na chamada consagração, os padres estendem a mão direita na direção das ofertas, né? E repetem as mesmas palavras de Jesus. E esse texto é texto tirado de São Paulo, né? A carta de São Paulo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E é interessante porque na oração eucarística nós temos basicamente os 3 grandes momentos da última ceia. Logo depois das oferendas, Jesus toma o pão, dá graças, aí toda oração eucarística. Parte o pão e distribui aos seus discípulos. Logo depois da oração eucarística, inicia-se na missa o rito de comunhão. Então, na missa nós temos, agora estou falando de missa, não só da oração eucarística. Na missa nós temos exatamente a atualização da ceia pascal, né? Jesus toma o pão, então as oferendas apresentadas no altar, junto com as nossas, junto com a oferta que você coloca em dinheiro no cestinho, junto com as suas intenções, junto com a sua vida, o Senhor pega este pão, dá graças a Deus, né? E depois distribui. Né? São então, os gestos de Jesus. Os gestos e as palavras de Jesus. E a gente fica muito feliz em poder falar da Santa Missa, porque sem a missa a gente não consegue viver. Quem não se alimenta do pão da vida não consegue ir para frente, né? Não tem sustento. A gente não consegue. E você sabe que tem uma coisa interessante, Rosário, deixa eu aproveitar a falar. Na missa, na Eucaristia, nós somos privilegiados, porque assim, não sei se vocês já repararam, mas em toda a igreja, ou em toda a sede paroquial, toda a matriz pelo menos, e nas pequenas comunidades também, há 2 altares. Um altar é o do ambão, aquela estante onde está a palavra de Deus. É por isso que o comentário não é feito dali. A mesa da palavra. É a mesa da palavra. É por isso que o comentário não é feito dali, as preces. Ali dali só se ouve o que Deus fala. E nós nos alimentamos, estou pegando esse gancho que você falou, porque nós nos alimentamos duas vezes. Nós nos alimentamos da palavra, a fé nasce do ouvir a palavra e nos alimentamos do próprio Senhor, que é o pão da vida. Então, é a missa, é a importância da gente participar da Santa Missa, né, Padre Lício? E quem disse um sim também a Jesus através desta obra hoje, agora, é a Rita Jesus de Santana, de lá de Jeremoabo, deve ser isso, lá na Bahia. Desculpa se eu não falei o nome certo da cidade, viu, Rita? Mas a gente agradece de todo o coração, né? Deus abençoe, Rita. Temos 2 sócios. Os sócios que concorrem a mais prêmios do que os que participam do programa em si, né? Então, você sente no seu coração esse chamado, esse impulso, liga para a gente, manda o seu e-mail, torne-se um sócio, uma sócia, porque a Associação do Senhor Jesus e a Rede Século XXI vivem da generosidade dos sócios. A gente sobrevive aqui, faz o nosso trabalho por causa do seu sim, da sua bondade, da sua generosidade. E nós vamos então, Padre Lício, caminhando para o 3º destaque da revista, porque está rendendo o programa hoje, hein? Nossa, vamos lá. Então, para o 3º destaque. A Igreja deseja que os fiéis não somente ofereçam a hóstia imaculada, mas também aprendam a oferecerem-se a si mesmo. A gente se oferece junto ali, né, Padre Lício? Pois juntamente com o pão e o vinho,
nós somos convidados a oferecer-nos a nós mesmos. E eu queria lembrar uma coisa, Rosário, que o oferecimento de si mesmo implica não uma questão de egoísmo só, ou de individualismo só. Então, eu ofereço a mim tudo que eu sou, isso sim também, mas nós somos também chamados a nos oferecermos em sinal de comunhão, nossa com Deus e nossa com os irmãos. E isso é tão importante para Jesus, que Jesus vai dizer, se você estiver no altar e se lembrar que o seu irmão tem a menor diferença contra você, sai do altar, deixa a missa, sai da missa, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão. Então, o oferecimento de si mesmo é um oferecer-se inteiro. Você, em comunhão com seus irmãos, que se oferece para estar em comunhão com Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, o oferecimento de si mesmo é o oferecimento das nossas dificuldades, dos nossos limites, das nossas alegrias e do nosso desejo de crescermos na comunhão. Entre nós, para cada vez mais e melhor estarmos em comunhão com Deus. Que maravilha, né? Que coisa... a gente às vezes não tem a dimensão exata do que é, né? Às vezes a gente pensa assim, eu sinto que, sobretudo nessa coisa da liturgia, eu sinto que a gente falta uma catequese litúrgica. Falta muito. Falta muito, assim, nós ainda vivemos muito numa mentalidade de assistir à missa e não de participar da missa. Às vezes vou na missa para cumprir a obrigação, cumprir o preceito. Lá na paróquia onde eu trabalho, tem uma pessoa que, eu brinco muito com ela, inclusive, ela diz assim, padre, cumpri a minha obrigação. Tá bom, é cumprir o preceito, tá certo, mas a missa tem que ser mais vivida, muito além do que simplesmente o preceito, né? Padre Lício, tem uma pergunta muito interessante aqui, eu achei que é a voz de muita gente fazendo essa pergunta aqui. De Santa Bárbara do Oeste, a Marlene Ferreira Nunes, estado de São Paulo, Santa Bárbara, próximo aqui, ela diz o seguinte, a comunhão eucarística é a mesma coisa que a comunhão espiritual? Tá. A pessoa que não pode participar, que vê pela televisão, e aí? Não é a mesma coisa. Explica pra gente. Explico. É assim, uma coisa é assim, você, Marlene, ser convidada por vou dar um exemplo bem simples para ver se você consegue entender. Uma coisa é você ser convidada para uma festa de aniversário de uma criança sua vizinha. Aí você vai lá, né, come a coxinha, aí tem aquele bolo gostoso, você come o bolo e tal. Outra coisa é você participar do mesmo aniversário e você, por motivo de saúde, não poder estar lá, e alguém está com o Skype ou está lá com o computador e fica mostrando assim para você, ó o bolo, como é que é, tal. Você pode olhar assim, nossa, como esse bolo está gostoso, como eu gostaria de estar lá, mas não posso estar. Qualquer comparação é muito esdrúxula, mas enfim, é mais ou menos isso. Claro que uma coisa é você participar, e por isso a igreja insiste que a missa deve ser participada, você deve participar da missa no templo, na igreja, na comunidade, para, junto com toda a assembleia dos irmãos, celebrar a Eucaristia e se alimentar do corpo e sangue do Senhor. Aquilo é alimento. Quando não é possível. É comida. Quando não é possível, né, quando você está doente, ou quando, enfim, não é possível você estar... Por uma circunstância. Por uma circunstância, o que é a comunhão espiritual? Você espiritualmente comunga daquela experiência
e daquela oração, daquela comunidade que está celebrando a Eucaristia. E pode até oferecer esse sacrifício de não estar lá. Pode oferecer o sacrifício, mas é neste sentido que não é a mesma coisa. Quer dizer, não significa que, bom, então tá bom, agora eu vou participar da missa diária pela Rede Século XXI e assim, e não vou mais participar de Eucaristia. Não, a gente vê que não é por aí, né? Não, pois é, a gente sabe que não é por aí, mas por isso que eu estou dizendo que não é a mesma coisa. A comunhão espiritual, ela é uma comunhão que deve ser feita sempre que a gente não puder estar, de fato, presente na comunidade. E é salutar também, né? Sim, é salutar da mesma forma. A missa transmitida pela TV, ela é extremamente válida, mas ela é dirigida, sobretudo, àqueles que não podem participar. E eu queria fazer um registro aqui, Rosário. Eu já trabalhei durante muito tempo no Louvemos o Senhor, vim muitas vezes, e por exemplo, aqui na Rede Século XXI nós temos esse cuidado. Né? Sempre se diz, olha, se você pode participar da missa na sua comunidade, vá na missa, porque de fato isso é o mais importante. Sempre foi dito, com clareza, né? Sem assim, subjetividade, né? Com clareza. Então a gente fica muito feliz com o programa de hoje, com a companhia aqui, com a presença do Padre Lício, mas também com os nossos queridos que estão atendendo aí o pedido de Jesus, ao apelo de Jesus. Maria Elizabeth Brandão de Luca, e tornou-se sócia de Tuiutaba, Minas Gerais. Muito obrigada, minha querida. E a Rita Tavares de Araújo, de Rio Tinto, na Paraíba. Olha, são 4 pessoas já estão concorrendo a esse prêmio aí, esse kit. Não é nem um prêmio só, é um kit completo. E eles que se tornaram sócios, vão concorrer no final do programa. E agora, gente, como nós falamos, nós fizemos a nossa parte aí do programa da página 30 da Revista Brasil Cristão, a oração eucarística. Padre Lício, com tanta sabedoria e propriedade, nos explicou muita coisa. E agora nós vamos falar um pouquinho também do que vivenciamos nessa semana passada. E a gente vai passar um trechinho aqui que pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo ficou surpreso e vamos ver. Na tarde de sábado, o coreógrafo Fly ensaiou com uma multidão de jovens na praia de Copacabana para a apresentação do Flash Mob. A expectativa é que o evento seja o maior do mundo e entre para o Guinness Book. Mas não foram apenas os jovens que ensaiaram. Em um momento histórico, os bispos também aprenderam a coreografia para dançar em homenagem ao Papa Francisco. O Murilo estava lá. Você já viu isso na sua vida? Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo, não é, Padre Lício? Eu confesso também, é a primeira vez que eu vejo, é impressionante. Então, a gente dá tempo ainda de você participar do programa. Essa é a alegria, é a renovação, é o Espírito Santo, assim, que agiu abertamente ali. E manda o seu comentário, ainda dá tempo. E fazendo o seu comentário, é claro que você concorre ao sorteio. Nós vamos caminhando agora para o terceiro bloco do programa. Ainda não acabou, pode participar. E tem mais perguntas aqui ainda que eu vou passar para o Padre Lício. Mas agora nós vamos falar do Papa Francisco e de tudo que ele aprontou aqui no Brasil, não é verdade? Porque foi maravilhoso. Vamos lá e a gente já volta. Na coluna Minha Família, Dr. Ivan Capelato reflete sobre a situação de uma sociedade anestesiada, na página 12 da Revista Brasil Cristão.